no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo de número 1. Quem não trouxe Bíblia, acompanha ali no telão, mas eu vou estar lendo aqui na minha, porque o Senhor me deu a mensagem essa semana, e no dia da mensagem eu já estou sendo provado em cima daquilo que eu vou estar ministrando da parte do Senhor. Quantos acharam, diga glória a Deus. Vai dizer assim, vou preferir aqui na minha versão. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, e lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O 9 e o último versículo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes e nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Soberano, bendito, grande, poderoso e eterno Deus, Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, ó Pai, e eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos corações, que nessa noite haja renovo, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha animar os corações, que nessa noite o Senhor venha encorajar os corações, que nessa noite o Senhor venha levantar vidas, pessoas que têm vivido aflições, como eu tenho vivido, pessoas que têm vivido lutas, guerras, adversidades, ó Pai, que nesta noite o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus,
Ah, Senhor, que nesta noite, ó Pai, o Senhor pode fazer com que vidas, ó Pai, que entrou aqui, ó Pai, entristecidas, cabisbaixas, cansadas, esmolecidas, possam sair daqui diferente, ó Pai, porque eu creio, ó Deus, que depois dessa palavra, ninguém que entrou aqui do jeito que entrou vai sair daqui da mesma maneira, porque a Tua palavra, ela renova, a Tua palavra, ela edifica, a Tua palavra consola, a Tua palavra conforta, a Tua palavra levanta, Senhor. Então fala conosco, em nome de Jesus, que a igreja diga, oh, aleluia, glórias a Deus. Meus amados e queridos, nós estamos falando aqui de um grande líder chamado Josué, escolhido por Deus para um chamado específico, escolhido por Deus para uma missão, escolhido por Deus para guiar e direcionar um povo a uma terra que o Senhor já havia prometido aos seus antepassados. Então, amados e queridos irmãos, o chamado, a missão desse homem chamado Josué, não era uma missão simples, não era uma missão fácil, porque ele tinha que substituir um dos maiores líderes para mim no Antigo Testamento, que foi Moisés. Quem não conhece Moisés? Para mim, no Antigo Testamento, um dos maiores homens em que foi usado por Deus para fazer grandes milagres. Moisés, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, porque ele falava face a face com Deus. Quantos de nós não conhecemos e não sabemos a história de Moisés, que foi usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão em que ele se encontrava no Egito? Quantos não conhecem a história de quando Deus usa Moisés, enviando as pragas para que Faraó deixasse o seu povo ir? Amados, quantos de nós não conhecemos a passagem que Moisés, ele faz com que as águas do rio se transformem em sangue, pelo poder de Deus? Moisés, ele joga um cajado no chão, o cajado se transforma em uma serpente. Moisés, ele é usado para, então, grandes milagres e grandes feitos. E agora, a Bíblia vai dizer que este homem, com grande intimidade com Deus, esse homem ao qual Deus havia lhe dado uma missão de guiar um povo até um certo momento, esse homem agora ele morre. Quando eu vou ler o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versos 8, a Bíblia diz que Josué e todo o povo que andava na presença de Moisés, eles prantearam por 30 dias. Eles choraram por 30 dias. E depois desse luto, depois desse sofrimento, depois de todo esse choro, esse lamento pela morte de Moisés, agora Deus precisa continuar o seu propósito. Deus precisa continuar a obra. Deus precisa dar uma direção para Josué para guiar um povo. Então, Deus, depois desses 30 dias de luto, Deus fala com Josué, no capítulo de número 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, Moisés. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer um sermão expositivo nessa noite, e eu quero pontuar de versículo em versículo algumas coisas que veio ao meu coração, nesses momentos em que eu venho andando com aflições, com lutas, com adversidades.
essa palavra ela veio de encontro ao meu coração, quando pela semana passada eu falava com Deus: Senhor, eu tenho passado muitas aflições, e eu preciso que o Senhor me dê uma palavra e fale comigo. E o Senhor me levou nesse texto, e o Senhor me fez então eu pontuar a primeira coisa que está no versículo de número 1. Que coisa é essa? É que Deus, ele tinha um chamado, um propósito, ele tinha um direcionamento para a vida de Josué. Então, ele mesmo, o próprio Deus, o texto vai dizer que o Senhor, com letra maiúscula, que era o próprio Deus, ele fala com Josué. E ali ele revela o direcionamento, o propósito, o chamado e a missão que ele tinha para Josué. E eu coloquei aqui no meu esboço que não foi profeta que falou com Josué. Não foi pessoas que falou com Josué. Perceba que o texto está dizendo que quem falou com Josué foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem fala com Josué e dá para Josué um direcionamento. E dá para Josué uma direção, dá um chamado, mostra para Josué que ele tinha um propósito na vida de Josué. E a primeira coisa que isso vai me chamar a atenção nessa noite é que Deus, ele poderia fazer como em outras passagens da Bíblia Sagrada, ter usado o profeta. Quantas passagens nós não vamos ver profeta profetizando para pessoas? Quantas passagens nós não vamos ver Deus usando pessoas para falar com alguém sobre um chamado e um propósito específico que ele tem na vida de uma pessoa? Só que o que vai me chamar a atenção e o que Deus ele falou ao meu coração, e creio que vai falar ao teu coração, é o seguinte: que quando Deus ele tem um chamado na vida de um homem, quando Deus ele tem um direcionamento na vida de um homem, quando Deus ele tem um propósito na vida de um homem, ele não vai usar profeta para falar, ele não vai usar pessoas para falar, mas ele vai usar o próprio Deus, ele vai se manifestar em glória e ele mesmo vai falar com você. Porque ele sabe que se ele usar profeta, se ele usar pessoas, você não vai acreditar. Então ele vem, ele fala contigo, ele revela o propósito para que você não tenha dúvida. Então a primeira coisa que eu quero pontuar para a tua vida hoje, que tem um chamado, que tem um ministério, que tem uma promessa, que tem algo da parte do Senhor para a tua vida que ele falou contigo. Entenda uma coisa: Deus não vai mandar recado, ele vai falar com você. Se ele tem uma obra, ele vai falar com você, ou quem sabe ele já falou com você, conforme ele falou comigo há 15 anos atrás. Amados, eu sei muito bem a voz que eu ouvi há 15 anos atrás. Não foi voz de profetas, não foi voz de homens, não foi voz de pessoas, mas foi a voz do próprio Deus dentro da minha casa, na cozinha da minha casa. Eu me recordo até hoje. Eu me recordo que eu estava cego, enxergando só vulto, tudo escuro. E eu ouvi uma voz que falava nitidamente no meu ouvido e no meu coração: está vendo esta mulher que está aí lavando louça? Assim eu digo e revelo o meu propósito na vida tua e na vida dela.
tenho eu uma obra na tua vida e na vida desta mulher. Há 15 anos atrás, eu ouvi essa voz falando comigo. E eu ouvi uma voz, foi muito forte essa experiência que eu tive com Deus. Eu ouvi uma voz que falava também no meu ouvido, muito forte. Diga para ela que eu tenho uma obra na vida de vocês dois. Eu me recordo que no tempo a minha esposa olhou para mim, deu um sorriso e falou: ele tem uma obra na tua vida. Na minha não, porque o problemático é você. E ao mesmo tempo que aquela voz me disse isso, a voz de novo falou: você pensa que você está cego, mas você não está cego. Eu vou te aposentar como cego, depois eu vou te curar para você testemunhar e levar o meu milagre, o meu poder para edificar a fé de outras pessoas. Passaram-se muitos anos, e eu orava, eu falava com o Senhor: Senhor, o Senhor disse que tem uma obra na vida da minha esposa e na minha vida, e eu esperei 15 anos para o cumprimento desta promessa. E enquanto eu estava esperando o que eu ouvi de pessoas, de profeta, de gente falando, ela não vai vir, Deus vai preparar outra, ela não vai estar ao teu lado, ela não quer saber de Jesus. E eu muitas das vezes cheguei a duvidar da voz que falou comigo, porque o tempo foi passando e eu já estava desanimando, eu já estava perdendo ânimo, eu já estava perdendo as forças. Só que se passaram-se 15 anos, e para a glória do Senhor, a minha esposa, ela está do meu lado, caminhando, foi batizada e está na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus tem um propósito, se Deus tem um chamado na tua vida, creia na voz de Deus e não dê ouvido voz de pessoas. Porque o que acontece no decorrer da nossa caminhada, que muitas das vezes Deus já falou conosco. A gente sabe que Deus falou conosco. A gente sabe que há um tempo determinado para as coisas se cumprirem na nossa vida. E a gente muitas das vezes fica dando ouvido a profetas, ou quem sabe a pessoas falando ao contrário daquilo que Deus falou. Mas entenda uma coisa que Deus tem para a tua vida hoje, nessa noite: a palavra dele não volta atrás. Em Número 23, verso 19, vai dizer: Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo o Senhor falado, não cumprirá? Porventura tendo o Senhor dito, não o fará? Eis que eu sou Deus para abençoar, e não há quem possa revogar aquilo que eu falei. Então, quando Deus ele fala, quando Deus ele te revela a obra que ele tem na tua vida, ele cumpre. Só que Deus falou duas coisas comigo. Deus falou: tua esposa vai fazer a obra do teu lado. E a segunda coisa que ele falou: tu pensa que tu está cego, tu não está cego, porque eu vou te aposentar. E depois eu vou te curar perfeitamente para você pregar o evangelho nos 4 cantos dessa terra e você testemunhar que Deus, ele cura o cego. Então, amados, 15 anos se passaram. Deus usou o pastor Marcos Vinícius. Colocou a mão sobre os meus olhos quando eu era cego, quando os médicos me desenganou, quando não tinha mais jeito, quando não tinha mais solução. Eu senti na hora da oração, ele impôs as mãos sobre os meus olhos. Eu senti uma coisa queimando e ardendo. E ele falou no meu ouvido: está sentindo isso? É para tu saber que eu sou Deus e eu estou contigo. Passou mais outro tempo. Deus usa a pastora Jussara. Ela impõe as mãos sobre a minha visão, começa a orar. E a minha visão começa a pegar fogo. E eu volto a enxergar mais um pouco. Eu não enxergava nada, eu era cego. Quando o pastor Marcos Vinícius foi usado por Deus, a visão queimou e eu passei a enxergar 15%. Quando a pastora Jussara foi usada por Deus, a visão queimou e eu voltei a enxergar 20%.
Quando eu estava uma vez na Assembleia de Deus, eu estava chorando em pranto, e eu sei muito bem o que Deus me respondeu, porque eu falei: Senhor, por mais que eu falo que eu não tenho medo de caminhar, eu sou imperfeito, eu tenho defeito, mas eu preciso ouvir a tua voz me dizendo: não tema, porque eu sou contigo, somente confia em mim. Eu sei as experiências que eu vivi com Deus e que Deus me falou. De repente uma missionária fala assim: ó, Deus está mandando eu ungir os teus olhos. Ela vai embaixo do púlpito, passa o azeite nos meus olhos e fala assim: Senhor, passa o teu colírio santo na vista desse jovem. Isso foi em 2010. Amado, 2 horas depois que eu saí daquela consagração, eu estava na praça de Inhaúma e eu senti. A primeira vez foi ardência, a segunda vez foi queimação, mas a terceira vez foi uma cirurgia, porque parecia que alguém estava raspando algo do fundo dos meus olhos, e quando eu abri os olhos, eu voltei a ver o rosto do meu filho, o rosto da minha esposa, voltei a ler a Bíblia, voltei a andar sozinho, voltei a ir para a igreja sozinho, porque Deus não mente. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Deus ele tem uma obra, Ele te revela, não dê ouvido a pessoas, não dê ouvido a profetas, porque muitas das vezes eu tenho me abatido, eu tenho me entristecido, eu tenho andado angustiado em aflições, porque vem um e fala: é espinho na carne, você vai morrer com esse espinho. Vem outra e fala: Deus não vai te curar nunca. Vem outro e fala: você vai ficar assim enxergando somente o que você já enxerga. Mas Deus falou comigo, eu sei a voz que falou comigo, assim como Deus falou com Josué, Deus falou comigo: eu vou te aposentar e depois eu vou te curar, para a glória do meu nome, e para as pessoas saber que ainda existe um Deus que cura o cego, que faz o paralítico andar, que faz o coxo levantar, que faz, aleluia, milagre na face da terra. E a gente se abate, e a gente fica triste, e a gente fica angustiado, e a gente fica com dúvida. Mas nessa noite, Deus me traz aqui para falar com você o que Ele falou com Josué, o que Ele falou comigo. E falou o Senhor a Josué: levanta-te e guia este povo para a terra ao qual eu tenho preparado para eles. Amados e queridos irmãos, a segunda coisa que vai me chamar a atenção nesse texto é quando o versículo de número 2 vai dizer: Moisés, meu servo, é morto. Você pode repetir isso? Moisés, meu servo, é morto. Irmãos, por que Deus ele fala uma coisa que já tinha acontecido há 30 dias atrás? Porque eu leio Deuteronômio 34, verso 8, e eu vou ver que o texto vai dizer que os filhos de Israel prantearam pela morte de Moisés durante 30 dias. Perceba que Deus respeita o luto, Deus respeita a dor do seu povo. Deus respeita o luto de Josué e o luto do seu povo. Só que depois dos 30 dias, agora o Senhor desce para falar com Josué: meu servo é morto. Eu fiquei pensando, por que Deus, ele fala isso com Josué, depois de 30 dias, já sabendo o que tinha acontecido? Porque tem momentos na tua e na minha vida que Deus tem que fazer, como Deus fez com Josué. Deus tem que nos dar um choque de realidade para ver se a gente acorda, porque ou a gente fica chorando e se lamentando o tempo todo, ou a gente se levanta e acorda. Moisés, meu servo, é morto. Você já chorou o que tinha para chorar? Ah, Senhor, mas Moisés era o cara. Moisés, olha, ele fazia grandes milagres. Sim, ele foi meu servo, mas ele morreu. Vira essa página.
Josué, vira essa página, porque enquanto você ficar vivendo do passado, você não vai viver o novo que eu tenho para fazer na tua vida. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou querendo te dizer que Deus respeitou o seu luto, Deus respeitou a sua dor, mas agora é hora de você virar essa página. Moisés, meu servo, é morto. Eu tenho uma obra na tua vida. E você não pode ficar a vida toda chorando, a vida toda se lamentando. Deus está falando não só para mim, mas para pessoas aqui nessa noite. Você não pode ficar escravo do seu passado, das suas dores, daquilo que você viveu no passado, porque o tempo de Moisés acabou, mas agora você precisa viver o tempo de Josué. Você precisa viver aquilo que Deus tem para a tua vida, enquanto você não abandonar o passado. Porque eu perdi minha mãe. Minha mãe foi boa. Minha mãe deixou um legado, mas já foi. Agora Deus quer que você viva um novo. Pessoas que vivem anos e anos na igreja chorando uma dor do passado. Pessoas que perderam um filho, eu sei, não é fácil, eu também perdi, porque a lógica humana é primeiro a gente ir na frente dos filhos, mas Deus permitiu os filhos ir. Então, Moisés, meu servo, é morto. Acorda, Josué, está na hora de você se levantar, está na hora de você ficar de pé, Josué, porque eu tenho uma obra na tua vida, Josué. Ficar a vida toda chorando e se lamentando não vai adiantar. Ficar a vida toda chorando e se lamentando não vai adiantar. E Deus falou comigo, porque muitas das vezes eu choro na presença do Senhor, e eu questiono e falo, Senhor, por que teve que ser assim? Por que eu fui conhecer as coisas erradas? Por que eu tive que perder minha visão? Pai, por que eu não me firmei tanto na tua presença pelo amor? Por que agora eu tenho que ir pela dor? Por que agora eu passo por tanta luta? Por que agora eu passo por tanta aflição? Ah, Senhor, por quê? Senhor, por que eu passo 6 dias enxergando bem e um dia eu não enxergo nada como eu me encontrava nesse dia de hoje? E o Senhor falou assim, ei, meu filho, abandona o teu passado, porque eu tenho um novo na tua vida. Abandona as dores, as tuas feridas, tudo aquilo, aleluia, que te escraviza lá no passado. Abandona, porque senão você não vai viver o tempo de Josué. Tu está entendendo o que Deus está falando com você? Quem sabe pessoas aqui perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a esposa. Mas você não pode ficar vivendo, chorando a vida toda. A vida segue. A vida tem que prosseguir. O tempo deles acabaram. Agora Deus tem um novo tempo na tua vida. E a terceira coisa que Deus falou no meu coração. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Deus está mandando dizer para pessoas aqui que está abatida, que está desanimada, que está escravizada às feridas do passado, às dores do passado, aquilo que ficou lá atrás. Deus está falando, levanta-te agora. Você parece que não entendeu, vou repetir para você entender. Deus está falando, levanta agora, é hoje. Você não pode ficar a vida toda prostrada, desanimada, chorando, entristecido pelo que aconteceu no passado, porque Deus tem um novo para a tua vida. Levanta-te agora. É hoje. Ai, já está chegando o final do ano, eu vou deixar para mim, aleluia, me levantar o ano que vem, eu vou deixar para mim dar um passo para Jesus o ano que vem. Deus está falando com você, tudo que você tinha que viver no passado, tu já viveu. A ordem para você hoje é, levanta-te agora, Deus quer que você se levanta agora, igreja. Chega de ficar chorando, chega de ficar abatido, chega de ficar, aleluia, se lamentando a vida toda. Você não pode ficar se lamentando a vida toda, porque Deus ele tem mais e mais e mais e mais para a tua vida. Oh, aleluia. Glórias a Deus. E na parte C do versículo, Deus também ele fala comigo poderosamente. Porque ele dá o choque de realidade em Josué. Josué, meu servo Moisés é morto.
Depois ele manda Josué se levantar, agora. E depois ele fala algo que eu achei sensacional, porque ele vai falar: passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Para acordar a igreja, você pode repetir o que Deus falou com Josué? Passa agora esse Jordão, tu e todo esse povo. Pastor, o que Deus estava querendo falar com Josué? Deus já deu um choque de realidade em Josué, agora Deus está falando assim: Josué, levanta-te agora e passa esse Jordão. Sabe por quê? Sabe o que Deus queria falar? Deus estava falando assim: tem um povo seguindo teus passos. Deus estava falando assim: Josué, você é referência, Josué. Sabe por que você não pode parar, Josué? Porque se você parar, o povo também para, Josué. O Senhor está falando para pessoas aqui: você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode retroceder, porque você é referência lá na tua casa. Se aqueles que estão na tua cara vê você abatido, você triste, você cabisbaixo, eles param também. Então, Josué, levanta-te agora e passa esse Jordão, você e todo esse povo, porque tu é referência. Quando as pessoas olham para você e falam: meu Deus, o pastor Miguel é um homem de fé, é um homem que só tem 50% de visão, mas anda até de moto e está firme na caminhada há 15 anos. As pessoas falam: meu Deus, esse homem é um homem de fé, e eu quero ter a fé que esse homem tem também. Quando as pessoas veem você há tantos anos orando, chorando pelo marido, por uma esposa, pelo um filho, as pessoas olham para você e você é referência para essas pessoas, e ela fala: meu Deus, que mulher de fé. Quando as pessoas olham para a nossa pastora e vê ela pregando, ela mesmo com as enfermidades, mas ela de pé, adorando, glorificando, as pessoas vão olhar para ela e vão falar: a nossa pastora é uma referência, ela é uma mulher de pé. Então, Josué, entenda uma coisa: você não pode parar, porque você é referência, Josué. Tem um povo seguindo os teus passos, e esse povo Deus manda te dizer que também está dentro da tua casa. Se o teu filho vê você parar, ele para também. Se o teu pai vê você parar, ele para também. Se o teu marido vê você parar, ele para também. Mas se você ter fé, ter coragem, ter força, caminhar, continuar, eles vão falar: eu vou querer servir esse Deus também. Oh, glória. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome. Oh, aleluia. Vou dar um salto por versículo 15, que vai dizer assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Assim eu serei contigo. Irmão, sabe o que Deus estava falando com Josué? Vamos entrar na mente de Josué, triste, desanimado, abatido, se sentindo incapaz de cumprir o chamado que Deus, ele dá para ele, mas ele vê Moisés sendo superior a ele. Só que ele não entende uma coisa: ele pensava que Moisés era o cara. Moisés abriu o mar vermelho, o povo passou com os pés enxutos. Ei, Moisés fez um cajado virar serpente. Ei, Moisés sobe no Monte Sinai, ele vê a face de Deus, desce com o rosto resplandecente, traz as tábuas da lei com os mandamentos. Moisés foi o cara, não foi, Josué? Sim. Só que entenda que nunca foi Moisés que fez isso, foi eu quem fiz na vida de Moisés, e assim como eu fiz na vida de Moisés, eu vou fazer na tua vida também, Josué. Não tenha medo, Josué. Pastor, traduz, porque parece que eu não estou entendendo. Deus está falando: o mesmo Deus que fez milagre na vida de Moisés vai fazer na tua também, porque Ele é contigo. Não desanime, porque Ele é contigo. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus falou que Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, porque Deus é contigo. Ei, Josué, quer dizer que Moisés morre, acabou o poder? Acabou os milagres? Moisés morreu, então acabou o poder, acabou os milagres, né? Às vezes a gente pensa assim.
Só que Deus me traz aqui nessa noite para falar, nunca foi Moisés que fez aquilo tudo, foi eu na vida de Moisés, porque sou eu quem curo, sou eu que salvo, sou eu que liberto, sou eu que transformo, sou eu que abro o mar vermelho para o povo passar, sou eu que faço sinais na terra, e o mesmo Deus que usou Moisés, ele vai usar a tua vida também. Ele vai usar a minha vida também, e eu creio que se Deus falou, eu ainda vou passar nos 4 cantos dessa terra, e eu vou mostrar todos aqueles 10 laudos que eu tenho, dizendo, a tua causa é impossível, é irreversível, mas eu creio que um dia, eu vou dizer para as nações, aquilo que é impossível para os médicos, é possível para Deus. É possível para Deus, mas você tem que somente confiar e saber que Deus é contigo. Não dê ouvido a vozes de pessoas, não dê ouvido ao que pessoas falam, mas dê ouvido o que Deus te falou. Não tem como, irmão. Deus falou comigo, filho, acalma teu coração, eu vou te curar. De glória em glória e de fé em fé. E Deus já me mostrou isso, porque eu era cego. Uma pessoa orou, enxerguei 15%. A outra pessoa orou, enxerguei 20%. A outra ungiu, enxerguei 25%. Agora, depois de mais 15 anos, eu faço 2 cirurgias, estou enxergando 50%. Será que Deus vai parar por aqui? Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso. Por mais que as aflições ela venham e tenta me botar medo, me provar o contrário, te provar o contrário, mediante as circunstâncias, mediante tudo aquilo que você tem passado, as lutas, as aflições, mas entenda uma coisa, Deus é contigo, como Ele foi na vida de Moisés, Ele será na tua vida, Josué, Ele será na tua vida, pastora Jussara, Ele será na tua vida, bispo Fidelis, Ele será na tua vida, Daniele, como Ele foi com Moisés, Ele será contigo. Ele será contigo. Tu está entendendo o que Deus está falando? Oh, aleluia. Glórias a Deus. No versículo 6 ele vai falar, esforça-te e tem bom ânimo. Você pode dizer isso para o seu irmão, esforça-te e tenha bom ânimo. Por que eu preciso se esforçar? Porque Deus não vai se esforçar por você. Não vai. Vou falar no sentido espiritual. Deus não vai vir aqui para o culto para buscar a presença dele mesmo por você, não. É você que tem que vir para o culto buscar. Está desanimado, está fraco, está aflito, angustiado, vem para o culto buscar a presença de Deus, se esforça, sai da tua casa, sai da frente dessa televisão, sai da frente dessas séries, sai da frente de tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor e se esforça, venha buscar a presença de Deus. Ah, pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo na minha vida. Deus não vai orar por você, quem tem que orar é você. Se esforça-te. No mundo espiritual, estou falando, esforça-te. Ai, pastor, eu estou tão fraco. Ai, eu preciso jejuar. Quem disse que Deus vai jejuar por você? Deus é espírito, meu. Quem tem que jejuar para matar a sua carne é você. Esforça-te. Isso eu estou falando para quem está desanimado no sentido espiritual. Se eu falar no sentido material, aí vai mais além. Abre-se o leque. Porque tem pessoa, vou falar no mundo material, tem pessoa que quer arrumar um trabalho, mas não sai de casa para poder arrumar o trabalho, se esforça. Você não vai acordar falando inglês, você não vai dormir e acordar falando espanhol, você, aleluia, não vai, aleluia, fazer uma faculdade se você não se esforçar, ficar 4 anos na faculdade, 5 anos na faculdade. Ei, você quer alguma coisa na tua vida, então se esforça-te. E tenha bom ânimo. Pastor, por que ele falou que nós teríamos que ter bom ânimo? Porque ele sabia que vai ter dia que as aflições ela vai vir. Vai ter dia que a luta vai vir. Vai ter dia que a ansiedade vai vir. Vai ter dia que você vai querer ficar no quarto abatido, depressivo, cabisbaixo, angustiado. Vai ter dia que você vai pensar em desistir. Vai ter dia que você vai pensar que Deus não está te vendo, que Deus, aleluia, esqueceu de você.
Mas é nesse dia que você precisa fazer o que Jesus te ensinou. Ei, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu, aleluia, não está escrito, mas eu quero acreditar que se ele venceu, tu também vai vencer. Você também vai vencer essa aflição que tem vindo na tua alma. Você também vai vencer. Então esforça-te e tenha bom ânimo. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Aí ele vai dizer o porquê que nós passamos por aflições. Nesse texto, o povo passa pela aflição por causa da promessa. Qual era a promessa? Era a terra prometida. Trazendo no sentido espiritual, a terra prometida é o novo céu. E eu quero dizer para você que você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Vai ter guerra, mas também vai ter promessa. Vai ter guerra, mas também vai ter vitória. Se você quer entrar no céu, não é de qualquer maneira. Vai ter guerra, porque o livro do profeta Josué, do capítulo 1 ao 24, é um livro de guerra. Teve guerra o livro todo, teve guerra em Jericó, teve guerra na cidade de Ai, teve guerra em tantos outros lugares, mas de todas essas guerras o povo venceu, porque o Senhor estava com ele. Sabe o que Deus está falando com você? De todas essas guerras que você tem atravessado, tu vai vencer, porque o Senhor é contigo, meu filho e minha filha, nessa noite. O Senhor, Ele é contigo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quem quer aqui? Você quer prosperar na tua vida em todos os âmbitos, em todas as áreas? Então, conduza a tua vida pautada na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Se tu andar na minha palavra, se tu não se desviar dos meus caminhos, estou parafraseando ele falando comigo, se você meditar na minha palavra de dia e de noite e andar de conformidade àquilo que eu quero que você viva, então tem promessa para a tua vida nessa noite, tem promessa. Você que tem promessa, ande pautado na palavra de Deus, porque a promessa certamente virá na tua vida. Parece que agora no versículo 9, eu vejo Deus dando um basta. Dando um basta e falando com Josué. Josué, não te mandei eu? Não te mandei eu, Josué? Parece que eu estou vendo Deus falando com Josué. Eu já não disse que eu sou contigo? Eu já não falei que eu sou com você? O que tu está fazendo aí parado ainda, Josué? Prostrado? Sabe o que Deus está falando com pessoas aqui que está aflita, está desanimada, está em guerra, está em luta? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não te mandei eu, levanta-te agora? Não te mandei eu, vence esse Jordão, Josué? Não te mandei eu, enfrenta essa angústia, enfrenta essa adversidade, enfrenta essa luta, porque eu sou contigo, Josué. O que tu está fazendo aí parado? O que tu está fazendo aí prostrado que tu não anda, tu não vence, tu não avança? Você não vence esse Jordão, Josué. E um dos primeiros milagres que o Senhor faz, usando a vida de Josué, ele parte o Jordão no meio para o povo passar com os pés enxutos. Com Moisés foi o Mar Vermelho, com Josué foi o Jordão. Mas o interessante é por que Deus faz isso. Aí você precisa entender que Deus muitas das vezes permite você enfrentar Jordão, porque tem um povo que está sem direção, que precisa ser direcionado pela tua vida. Sabe por que você está enfrentando esse Jordão, está enfrentando essa adversidade, está enfrentando essa luta? Sabe por quê, Josué? Porque tem um povo que está seguindo os teus passos. Tem um povo que está sem direção. Tem um povo que tem que olhar para você e ver você um homem de fé e falar assim, eu quero servir esse Deus também. E outra coisa, Josué,
Sabe por que você passa por Jordão? Não é somente para você aprender não, Josué, mas é para o povo ver que eu sou contigo na tua vida, Josué. O que Deus está falando? Tu está passando esse Jordão, essa luta, essa guerra agora, mas Deus está falando, é para as pessoas saber que eu sou Deus na tua vida. Se, aleluia, eu venci, você também vencerá. Então, você que está desanimado, que estava como eu estava, eu não sei porque eu estava assim hoje. Eu estava aqui, o bicho falava comigo, pô, tu não está bem hoje não, tem alguma coisa? Eu falei, não, estou pensando na mensagem, mas eu não estava entendendo, porque vinha aquela tristeza, vinha aquela aflição, vinha aquela angústia, vinha aquela dor. Eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre ânimo, e o Senhor já está me provando naquilo que eu vou pregar. Mas graças a Deus, hoje eu já me sinto renovado, porque eu sei que da mesma forma que eu entrei aqui, eu não vou sair. E também sei que da mesma forma que você que entrou aqui, desanimado, cansado, sem força, caído, você vai sair aqui de pé, porque a palavra do Senhor está te renovando agora nesse momento. A palavra do Senhor está te restaurando agora nesse momento. Fica de pé em nome de Jesus. Ô glórias, ô glória. Seja corajoso, seja forte. Na verdade, Josué, ele estava com medo. E Deus está me dando aqui, agora não estava no esboço não, desceu fresquinho. O medo, ele sempre vai tentar te paralisar. Por isso ele fala, não te espante, não te atemorize, porque Josué estava com medo. O medo vai ter dia que vai bater na tua porta e vai falar com você, você não vai conseguir, você não vai alcançar a promessa, Deus não vai fazer nada, você vai morrer desse jeito, mas eu estou aqui para te dizer, vença esse medo, porque Deus é contigo, e a história não vai terminar da forma que está, no final vai ter vitória, no final vai ter vitória para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você dispensou o auxiliar? Aleluia, Jesus. Mas eu sou teimoso. Glória. Deixa eu te falar, cara. Você viu de manhã, né? Preguei sobre Jonas. Amém, Jesus. Que muitas pessoas pensam que é o coração de Jonas, né? Que endureceu. Não pode arriar, não. E eu falei que era a mente. O grande ataque de todos nós tem sido na mente. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 80% das doenças do mundo começam na mente. Tu vê quantas vezes Deus teve que tocar para que a mente de Josué despertasse? Ele se achava fraco, incapaz. Aí ele, não. Aquilo que o homem pensa ser, ele vai ser. Quem pensa ser um derrotado aqui, vai ser. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você pensar que não vai dar certo, não vai dar certo. Mas se você pensar que Deus é soberano, né, vai ser soberano na tua vida. Josué, para mim, teve a maior batalha, a maior vitória em Jericó. Eu vou cantar, vou terminar. Você não vai orar para esse povo, não? Eu passei para o senhor, já passou. Orar? Ora para esse povo. Faz um apelo. Aí, tá vendo, pastor? Estou aqui. Então faz uma oração. Quantos querem e estão diante de grande luta? Eu queria chamar aqui. Vem aqui rapidinho. O casal, ele vai casar sábado agora. Eles vieram aqui para convidar a igreja sábado 7 horas, não é isso? É uma grande vitória, né? Na vida do casal. 7. Pode subir isso rapidinho. Qual o seu nome mesmo? Daiane. Miguel e Daiane. Então, estão convidando aqui, o povo vai estar casando sábado aqui, eu vou estar ministrando o casamento, se você puder estar aqui, né? Ele já está tudo, de documentação, tudo certinho, né? Agora não dá mais para ele retornar, né? Amém. Então tá, obrigado pela presença de vocês. Ora, pastor Miguel. Irmãos, só você que tem passado aflições como eu tenho passado, você que tem vivido lutas, guerras na alma,
guerra no dia a dia, peleja. Você que quer ser renovado, você que quer receber ânimo do Senhor, força do Senhor, vem aqui na frente nessa noite, que eu quero orar por você. Sai do seu lugar se você que tem quer vivido ter um toque de aflições. Deus. Que Você as que muralhas tem- caiam diante de ti. Você que tem passado lutas, você que tem Declare a passado tua vitória. adversidade. Declare a tua vitória. Declare a tua vitória. Oh, Aleluia. você que está dizendo assim, ó, não tem sido fácil. Tem dias que... Muita dias que a gente, gente hein? se encontra como Elias. Senhor, basta. Chega, Senhor. Tira a minha vida. Não sou maior do que meus pais. É verdade. Tem dia que a gente está assim. Mas Deus hoje vai te renovar e vai te encorajar. Deus hoje vai fazer você se desprender da tua dor do passado, das tuas feridas. Deus vai te dar um choque de realidade e vai falar com você hoje. Ei, levanta-te, tenha ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo nessa noite. Amém? Cante aí aquele louvor enquanto eu oro. Não, olha só. Já foi programado aqui. Você vai orar agora, depois a gente vai cantar Jericó. Jericó. Jericó, tá? Amém, Senhor. Com muita alegria. Receba aí, coloca a mão no seu coração, você Glória que a Jesus. não veio aqui. Você quer sair daqui abençoado, renovado? Ouça o que a palavra falou. A palavra tem poder. Não deixe ela sair. Que ela possa entrar no seu coração e semear a verdade, a vitória na tua vida. Pai, ora, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Sim. Pai. Sim, Pai, nesse momento, assim como o Senhor me encorajou, o Senhor me renovou. que sejamos Assim espelho, como o Senhor me deu exemplo, um Senhor. choque de realidade, Sim, mandando eu meu Deus. levantar. Jesus. Senhor, o Senhor me renovou, me deu Sim, força. Dê força ao teu povo nessa Amém, noite, Jesus. Senhor. Amém. Ajuda eles Aleluia. a vencer as lutas. Quebra todo impedimento, a vencer as Senhor. aflições. Meu Pai, joga por terra toda a muralha. Sim. Meu Pai, toda a barreira. Meu Pai, tudo aquilo, ó Pai, ao qual tem trago aflições, angústia. Sim. Senhor, no coração do teu povo, caia por terra nessa noite, ó Pai. Sim, Jesus. Caia por terra, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor venceu as aflições. Que milagre aconteça, que Deus. milagres, ó Pai, possa acontecer Milagres, nessa Deus. noite. Na minha vida, na vida dos teus Senhor, filhos. entra com teu agir, entra Sim. com teu mover, assim como o Senhor É pela fé, é pela fé, e Senhor. deu força a Josué. Dê força a esse povo, que eles saiam daqui renovados, Sim. que eles saiam daqui restaurados, que eles saiam daqui com a sua fé multiplicada, Senhor. Em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Quando você faz aniversário, quando você é campeão no time, né, do teu time, é alegria, não é? Então a gente vai cantar já pela fé que você recebeu o teu milagre. Quantos creem que você recebeu o teu milagre? Quantos creem que vai acontecer, quem sabe a semana, daqui a um mês, não sei. Mas você crê? Toma de posse cantando conosco. Vamos lá. Oh, cante uma vez. Obrigado, pastor. Glória a Deus, abençoe a sua vida. Vamos lá com muita alegria. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. mais uma vez. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem. Eu não estou no funeral não, irmão. Esse hino tem que ter mais ritmo, mais as palmas